Oi, amados, bom dia, tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Bom dia, tudo bom, Márcia, Rafaelinha, Ju? Vamos entrar aqui na live, queridos, amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja a melhor semana das nossas vidas até então, que seja um dia, uma semana de paz, de amor, de alegria, de vitória, um dia, uma semana onde a gente coloca, amados, a nossa intenção, o nosso coração nas mãos do Senhor, que tudo que a gente for fazer, amados, que a gente reflita para saber, ver e conferir se será para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, queridos. Bom dia, tudo bom, querida? Bom dia, Luiz, bom dia, Diogo, Simone, Fernando, Solange. Queridos, amados, hoje nós vamos falar sobre 2 versículos que estão lá no Salmo 20, para nos lembrar a todo tempo, amados, de onde que a gente deve depositar a nossa confiança. Nós precisamos colocar a nossa confiança no nosso Deus, amados. E ainda que você tenha caído, ainda que nesse momento você esteja caído, saiba que Deus te levanta. O convite de Deus está sempre de pé, queridos. Vamos fazer a nossa oração, vamos nos aprofundar nessa palavra. Bom dia, bom dia. Oi, Léo, tudo bom, amigo? Que bom você aqui com a gente. Mariana, RL Santos. Deus te abençoe também, Luiz. Obrigada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia, por essa semana abençoada que está começando. Paizinho, nós entregamos esse dia, essa semana em suas mãos. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um sol para trás. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que está sempre segurando a nossa mão. E nós agradecemos porque o Senhor nunca deixa a nossa mão, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca solta a nossa mão. Muito obrigada, Pai, por nos lembrar todos os dias, Pai, de que o Senhor é que cuida de nós, o Senhor traz provisão para tudo aquilo que precisamos, o Senhor abre portas onde parecia não haver solução, o Senhor, Pai, está sempre nos guardando, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada dia, Pai, a depositarmos a nossa confiança mais e mais no Senhor. Ajude-nos, Pai, quando estamos passando por momentos de preguiça, momentos que não estamos tão firmes, Pai, em oração, tão firmes na leitura da Bíblia. Ajude-nos, Pai, a vencer essa preguiça, a vencer os ruídos, as distrações e buscar o Senhor, Pai, que é a nossa fonte de todas as coisas. O Senhor é que é a nossa alegria constante. O Senhor, Pai, que nos abastece, o Senhor é que nos dá vida, o Senhor é que nos enche de amor. Pai, nós agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Certamente, Pai, a sua bondade, a sua misericórdia vão nos acompanhar todos os dias das nossas vidas, Pai. Com certeza, Pai, nós agradecemos, Pai, pelo favor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nós também agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor guarda e abençoa a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre. Obrigada por dar ordem aos seus anjos para que eles nos segurem, para que com as mãos a gente não tropece em nenhuma pedra, em pedra alguma. Nós agradecemos, Pai, pela sua palavra que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Ouçam, Pai, não apenas o som dos nossos lábios dizendo o quanto que nós te amamos, mas acima de tudo, Pai, o som do nosso coração. E ajude-nos, Pai, por trás de nossas intenções, Pai, a estarmos com a intenção correta em tudo o que fazemos, Pai. Sempre antes de alguma decisão, Pai, verificarmos, analisarmos com calma onde realmente, verdadeiramente está a nossa intenção por detrás daquilo que estamos prestes a fazer, Pai. Ajude-nos a te honrar e te glorificar com tudo que fazemos ou falamos. Nós agradecemos pela nossa vida, Pai. Agradecemos por tudo. Queremos dizer nesse dia que o Senhor é bem-vindo, Pai, no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar, em tudo aquilo que nós fazemos, Pai. O Senhor é maioral sobre todas as coisas. O nome do Senhor, Pai,
está acima de todas as coisas. E nós agradecemos, Pai, por tudo, nós agradecemos por tanto. Nós chamamos, te louvamos e te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, amados, nesse maravilhoso dia 7 de abril de 2025, nessa maravilhosa segunda-feira. Paula, como assim maravilhosa segunda-feira? Como é que pode isso? Amados, todos os dias são presentes de Deus pra gente. Seja segunda, seja terça, seja quarta, seja quinta, seja sexta, sábado, domingo. Todos os dias são presentes, amados. E nós devemos agradecer a Deus por esse presente. E ao invés de colocar os olhos na reclamação, na lamentação, daquilo que nós gostaríamos de reclamar, pois gostaríamos de estar vivendo outras coisas e ainda não estamos vivendo, então a gente só reclama. Não é para isso que Deus nos chamou, amados. Concentre-se nas coisas do Senhor, que quando você menos esperar, você vai estar vivendo as coisas que Deus já colocou no seu coração, as coisas, as promessas que Ele já te fez. Então apenas continue. Reclamação só atrasa tudo, amados. A reclamação faz com que a gente sufoque a nossa gratidão. Faz com que a gente não consiga ver, não consiga enxergar. Ai, Paula, já tô cansada desse assunto de gratidão. Opa, se esse é o seu primeiro pensamento, aí um sinal de alerta, amados, que você precisa olhar, observar. Por que já está brotando essa semente ranzinza dentro de você, para que você não consiga enxergar as coisas boas, para que você não consiga agradecer por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Ainda não está vivendo, mas não quer dizer que você não vai viver, a não ser que você desista, né? A não ser que você se afaste, a não ser que você jogue a toalha, né? Como falamos, né, amados, no popular. Se você pretende realmente não seguir jogar a toalha, é uma escolha sua. Deus nos deu livre-arbítrio, Ele respeita a nossa decisão. Porém, amados, Deus nunca vai desistir de nós. Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai soltar a nossa mão, amados. E o convite dele está de pé todos os dias. Todos os dias Ele bate na porta para que a gente ouça e abre a porta para Ele entrar. Ele vai entrar e vai cear conosco e nós vamos cear com Ele. Então esteja atento todos os dias ao convite do Senhor. Não se afaste, amados, não se afaste. Eu sei que muitas vezes os desafios são inúmeros. Muitas vezes nós temos vontade de ficar ali numa bolha e ficar ali quietinho, e nem mesmo pensar nas coisas do Senhor, ficar ali se distraindo demais com muitas coisas. Pense, amados, no que você anda pensando ao longo do seu dia, o que você andou pensando ontem, no sábado, na sexta. Veja se isso não está roubando o lugar de Deus no seu coração, na sua vida, nos seus pensamentos. E alinhe. A boa notícia, amados, é que nós sempre podemos nos alinhar, nós sempre podemos acordar desse ritmo, desse automático, amados. Sempre podemos acordar e intencionalmente escolher voltar para os braços amorosos de Deus, amados. Então não se esqueça, amados, que Deus está sempre de braços abertos para você, esperando esse seu passo em direção a Ele. Abrace ao Senhor, abrace ao nosso Deus soberano sobre todas as coisas. E ainda que pareça impossível, amados, saiba que todas as coisas são possíveis para Deus. E nós vamos ver hoje, nesses 2 versículos que a gente encontra lá no Salmo 20, versículos 7 e 8, um lembrete de Deus para que a gente deposite a nossa confiança nele, para que a gente se agarre nele. Ele é que, amados, Ele que provém todas as coisas para a gente. A Bíblia nos diz que toda boa dádiva vem do Senhor. Então é muito comum a gente chorar aos pés dele, a gente implorar por uma ajuda quando estamos passando por um momento desafiador. E sabemos que Deus, na infinita misericórdia e bondade, Ele ouve a nossa oração, Ele responde a nossa oração, amados. Passamos por uma jornada de transformação, né, amados? Uma jornada onde a gente se aprofunda mais na fé, uma jornada onde a gente se aprofunda mais no conhecimento das coisas do Senhor, que a gente fica mais perto dele intencionalmente, querendo conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. E sabemos, amados, que Deus é justo. Uma das faces do amor de Deus é a justiça.
E ela chega para todos nós, amados. Então que a gente, amados, esteja aberta para receber a novidade de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus sobre a nossa vida, amados. E reflita sobre o que você andou pensando aí. Se você andou pensando muito num problema que você está passando, num desafio que você está passando, sabe, amados, que a gente tem esse lembrete aqui que eu vou ler para vocês, que a nossa força vem do Senhor. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança, amados. Coisas dessa terra balançam muito, amados, mas no Senhor nós permanecemos firmes, firmes a todo momento, a todo instante, amados. Não se afaste do Senhor, não se afaste, tire o seu tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Vamos lá. Salmo 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Queridos, esse é um lembrete poderoso para que a gente pense onde que a gente anda colocando a nossa confiança. Nós devemos confiar sempre, amados, no nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todas as coisas, no nome do nosso Deus, e que a gente diga sempre, fale para ele, fale em voz alta, fale sobre esse problema que de repente você está passando, por essa situação desafiadora que você está passando. Você diz, não é pela força do meu braço, não é por mim, mas é pelo nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus que está acima de todas as coisas, amados. É por Deus, é Ele que faz. Então reflita sobre onde que você anda colocando a sua confiança. A nossa confiança precisa estar sempre em Deus, amados. Não nas circunstâncias, não em nada terreno, não em outras pessoas. A nossa confiança precisa estar sempre em primeiríssimo lugar no nosso Deus. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus, amados. A confiança que nós temos nele. Então, amados, confie no Senhor e veja, eles vacilam e caem. Aqueles que colocam a confiança em qualquer outra coisa e não em Deus, amados. Pode vacilar, pode cair, mas lembre-se, amados, que nós nos erguemos e estamos firmes, inabaláveis. Pode vir aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que permanecem firmes no Senhor. Pode vir tsunami, pode vir vendaval, pode vir o que for, queridos, o que for, que nós permanecemos firmes, assim como nosso Senhor Jesus nos ensina, amados, porque nós não construímos um castelo de areia, nós construímos, amados, a nossa casa sobre a rocha, nós construímos a nossa vida sobre a rocha, e essa rocha tem um nome, esse nome é Jesus. Então que tudo que a gente for fazer, amados, que a gente glorifique ao Senhor, que a gente se mantenha firme na rocha, que é o Senhor Jesus, amados. Então Deus te levanta. O convite, de repente, se você está aí caído, se você está aí triste hoje, se você está aí de repente arrependida por alguma coisa que você fez, falou, por alguma coisa que você andou pensando incansavelmente, amados, saiba que Deus é bom. E de repente isso que você andou pensando te afastou de Deus. De repente isso que você andou falando te afastou de Deus, porque você acha que Deus está chateado, você está com vergonha de buscar Deus. Você fala, se de repente você está pensando, eu venha tão firme, tão firme, tão firme, lendo o capítulo de Provérbios todos os dias, ouvindo a palavra de Deus todos os dias, tirando um tempo, ainda que naqueles dias muito ocupadas, eu tirava um tempinho para ler e meditar na palavra de Deus, e me fazia tão bem, me abastecia do verdadeiro alimento, e me preenchia todo o meu ser, preenchia toda a minha vida, e de repente eu fui me afastando, começou um pouquinho, começou com, só hoje eu não vou ouvir a palavra de Deus, só hoje eu não vou ler Provérbios, só hoje eu não vou orar, só hoje eu não vou falar com Deus hoje, só hoje. Esse só hoje se tornou 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque a gente sabe que começa tudo com pouco, né, amados? Com um pouquinho. Então não negligencie, amados, o pouquinho, que você acha que é pouquinho, mas para Deus é muito, porque nós inclinamos o nosso coração para Ele, amados. Me veio até aqui na cabeça agora, eu vou ler aqui um pedaço aqui do Salmo 116, que também diz sobre a gente clamar ao Senhor. Veja que maravilha essas palavras, amados. Eu vou ler Salmo de 116, do 1 até o 7.
Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne a seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Veja, amados, sabe, muitas vezes a gente pode se sentir assim, como as cordas da morte envolvendo a gente, as angústias vindo sobre nós, a aflição e tristeza nos dominando. Mas veja, amados, esse é o exemplo que a gente deve seguir. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Se a gente estiver sentindo assim, amados, clame a Deus. E Ele vai inclinar os ouvidos para Ele, para você, com certeza, amados. Porque Ele vai ouvir a nossa súplica, Ele vai inclinar os ouvidos para a gente, amados. Deus é bom o tempo todo, amados. Hoje aqui, como diz assim, a partir do versículo 5 do Salmo 116. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. E de repente você está sentindo assim nesse momento, amados, sem força nenhuma, você não tem força para sair da cama, você não tem ânimo para seguir sua vida, você não tem força, não tem ânimo nenhum para seguir em frente. Mas veja, amados, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne a seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então se alegre, amados, na certeza de que Deus não deixa você para trás, de que você ora, você clama, você pede ajuda para Ele, fala, livra-me, Senhor, Ele vai livrar você. Ele vai inclinar os ouvidos dele para você, Ele vai ficar perto de você, amados. E a saída de Deus é sempre diferente daquela que a gente estava planejando, aquilo que nós estávamos pensando, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Deus sempre vai abrir a porta, amados, de uma maneira diferente. Deus sempre vai abrir a porta onde a gente achou que não tinha porta. Ele sempre vai vir como uma solução, amados. Muito mais poderosa com a sabedoria dele. Então se alegre, amados, na sabedoria de Deus, na sabedoria do Senhor. Abra suas mãos, abra seus braços, amados, para receber o novo de Deus, para receber aquilo que Deus tem para você. Não desista de ouvir a palavra de Deus. Não desista, amados, de ler a palavra do Senhor. Não desista de orar. Não desista dos planos que Deus tem para você. Os planos que Deus tem para você são planos bons, amados. Planos para fazer você prosperar. Assim diz o Senhor em Jeremias, amados. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Então Deus está sempre nos lembrando do amor dele, que ele tem sempre planos de esperança, um futuro para todos nós, amados. São planos bons, não são planos para causar dano algum, assim está escrito na Bíblia, amados. E se você está vivendo fora desse plano, fora dessa palavra de Deus, hoje é o dia para você se alinhar com a palavra de Deus. Cuidado com ruídos, amados. Ouça o que Deus está falando para você, para onde Ele quer te levar nessa estação. Ouça o que Deus está falando. Mas tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo. Amados, o que Deus está falando para você? O que é que Ele está falando ao seu coração? Muitas vezes Deus vai dizer coisas, claro, sempre compatíveis com a palavra dele, sempre. Deus nunca vai contra a própria palavra dele, sempre de acordo com os princípios dele, sempre nos levar para o lugar de obediência, sempre para nos levar para o lugar de disciplina, e essa disciplina é uma disciplina paternal, que para que a gente avance, para que a gente alcance coisas novas, a gente precisa passar por esse tempo de disciplina paternal. Agora, amados, cuidado com as armadilhas, cuidado com o que você anda ouvindo, cuidado com o que você anda pensando muito ao longo do seu dia. Claro, amados, Deus sabe que nós estamos aqui, que nós temos outros afazeres, nós temos coisas para fazer, nós temos outras atividades, mas a gente nunca deve esquecer, amados, que em primeiro lugar
vem Deus. Deus na nossa vida, Deus no coração, Deus nos primeiros momentos do nosso dia, Deus em tudo aquilo que a gente for fazer, amados. Tudo a gente deve colocar Deus em primeiro lugar. Tá passando por alguma aflição, por algum desespero, de repente você tentou ligar para um, ligar para outro, tentar resolver do seu jeito, tentar resolver na força do seu braço. E você lembra que Deus está com você, amados, que Ele supre todas as nossas necessidades, que Deus derrama tudo aquilo que nós precisamos na hora certa, do jeito certo, nunca antes nem depois, mas na hora certa, amados. Clame ao Senhor, não desista de orar, não desista de buscar Deus. De repente você fez alguma coisa ontem e você está com muita vergonha do Senhor, você está, meu Deus do céu, como que eu vou agora buscar Deus, como que eu vou meditar na palavra dele, amados? Deus já sabe o que você fez e ainda assim os braços dele estão abertos para te receber, para ajustar o que precisa ser ajustado. Não deixa, amados, que esse ai, tô com vergonha, então fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias e vai se afastando de Deus, amados. Ele já sabe o que você fez e ainda assim Ele nos ama de forma incondicional. Não há nada que você possa fazer para surpreender o coração de Deus. Nossa, que surpresa! A Paula foi capaz de fazer isso. Deus já sabe absolutamente tudo o que eu sou capaz de fazer, porque Ele me criou, Ele me fez, amados. Então Ele me conhece totalmente, completamente, absolutamente. Mas exatamente por Ele saber o que é melhor para mim, para você, para cada um de nós, porque Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, que o convite dele é para que a gente chegue perto dele, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, amados. Ele que tem planos bons para a gente, planos para fazer a gente prosperar e não planos de causar dano algum nas nossas vidas. Então, ainda que seja uma oração curta, ainda que seja pouco tempo, não deixe de se conectar com Deus. Não deixe, amados, de ter o seu momento, a sua comunhão com Ele. Peça para Ele, se você está sentindo que o seu primeiro amor está esfriando, se você está sentindo que você já não busca mais a Deus, que você não faz um plano bíblico, que você não ouve mais a palavra do Senhor, que você não ora mais, que você não tira 10 minutos que seja do seu dia para ler o Provérbios do dia, o capítulo do dia, para ler qualquer outra coisa que o próprio Deus está mostrando para você. Hoje é o dia que você vai, amados, vai passar por cima disso e você vai voltar a buscar Deus. Você vai voltar a ter a sua rotina espiritual e você vai clamar ao Senhor: Senhor, eu nunca quero sair do primeiro amor. Eu nunca quero deixar meu primeiro amor esfriar. Assim como a sua palavra me diz, que o próprio Senhor Jesus diz, amados, pra gente, lá em Apocalipse, pra gente voltar ao primeiro amor. Arrependa-se, lembre-se de onde você caiu e volte ao primeiro amor. Então o convite de Jesus também está de pé hoje. Volte ao primeiro amor. Jesus está dizendo que é possível, então é possível. De repente você está aí pensando, eu estou fraco na fé, estou arrependido pelas coisas que eu andei fazendo. Isso tudo só vai afastando, amados. Mas uma vez que Jesus diz pra gente, lembra-se de onde você caiu. Lembra-se. Arrependa-se, deixa aquilo ali para trás. Volte ao seu primeiro amor. Volte àquele momento que você ficava animado, animada, cheio de expectativa para chegar logo em casa e se fechar ali com Deus no seu quarto e colocar aquele louvor e orar e rasgar o seu coração para Ele. Você ficava ali naquela expectativa de chegar esse momento. É possível, amados, é possível, basta você querer. E peça ajuda a Deus, peça a Ele para Ele aumentar a fome e a sede dEle no seu coração, para que você volte a viver esses dias, amados, onde o que mais importava para você era estar em comunhão com Deus, o que mais importava para você, você passar tempo de qualidade com Ele, louvando e falando sobre os seus planos, consagrando a Ele seus planos, e Ele também responde, amados, Ele também responde durante a nossa oração. Ele diz coisas ao nosso coração, Ele nos mostra coisas, amados. Então permaneça em Deus, tá bom? Não desista, não jogue a toalha, amados. Vai hoje mesmo para os pés do Senhor. Paula, você não sabe o que eu fiz ontem. Amados, Deus também sabe. Ele sabe o que você fez ontem. E ainda assim, hoje, Jesus está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Esse é um amor, amados, que excede a nossa compreensão.
porque a gente quer olhar pelos nossos olhos naturais, pelos nossos olhos carnais. Mas Deus nos chama e abre os nossos olhos espirituais, amados. Ele sabe de todas as coisas, então vá para pertinho do Senhor, tá bom? E veja onde está colocando a sua confiança, em carros, em cavalos, ou seja, em coisas, em bens materiais, na sua conta bancária, no seu trabalho, aonde você vem colocando a sua confiança. Saiba que a nossa confiança precisa ser depositada única e exclusivamente em Deus, no Senhor. Ele em primeiro lugar, e Ele que vai nos guiar em tudo aquilo que nós vamos fazer, estamos propostos. Ih, fugiu aqui abaixo. Nos propomos. Agora me deu branco, mas eu acho que tá certo, né? Nos propomos ou estamos dispostos a fazer. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Deus te levanta, Deus te tira de onde você está. Incline seu coração para o Senhor, amados. Diga para Ele, livra-me, Senhor. Ele vai livrar você, amados. Peça para Ele encher seu coração de alegria novamente. Peça a Ele para encher sua vida de alegria novamente, para os seus lábios voltarem a sorrir, amados. E sorria para Deus, sorria para a vida. E pode ter certeza, amados, que você vai ver coisas incríveis acontecendo na sua vida, porque você decidiu eliminar as distrações e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus é aquele que não falha, é aquele que não deixa um só para trás. Um beijo no seu coração. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram. Obrigada a todos vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém, minha querida. Obrigada, Angélica. Obrigada, minha querida. Deus abençoe, Angélica, Cíntia, Mauro, Poli, Paulinha, Laurice, amém, minha querida, amém, que Deus abençoe a Lucy, glória a Deus pela vida da sua neta, que Deus abençoe, fortaleça e acompanhe sempre ela, que o coração dela esteja sempre voltado para o Senhor em nome de Jesus, e que o favor e as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a vida dela. Lena, Priscilinha, Fábio, Eduardo, Anisete, Lúcia, Rogério, Silvano, Jéssica. Oi, Gé, tudo bom? Que bom você aqui com a gente. JV, Marcinho, Caroline, Vitor, Jonathan, JV, Laurice, Alexandre, Rafael, Nildo, Leide, a paz do Senhor, querida. Diferenciada, André, Andréia, Jordan, Juarez, Paulo, William, Pereira, Duarte, Mauro. Um beijo para todos, queridos, e nos vemos amanhã, em nome de Jesus.